obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai minha obra começada. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai minha obra começada. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai minha obra começada. Altíssimo é o Senhor, mas olhos pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai minha obra começada. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos! De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos:
quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Para quem estava no domingo em que a igreja celebrou a festa de São Paulo e de São Pedro, esse texto do Evangelho já foi refletido, não é, naquele domingo, mas volta para nós esta pergunta muito importante para a nossa vida e para a nossa fé. Quem é Jesus? Quando Jesus pergunta aos discípulos: o que é que o povo diz que eu sou? Quais são as coisas que vocês escutam? É uma forma indireta para perguntar aos discípulos o que é que eles acham da pessoa de Jesus, não é? E aí vem as respostas mais diferentes. Um dos profetas, Elias, João Batista ressuscitado e por aí vai, né? Muitas coisas que passavam na cabeça. Isto quer dizer que naquela época também para os discípulos não era tão fácil e não era tão claro entender de verdade quem era Jesus. E mais ainda, uma vez admitido que Jesus fosse o Messias, não estava tão claro na cabeça deles que tipo de Messias era Jesus. Como é que Jesus, Messias, iria realizar a obra de libertação, de salvação do povo de Israel? Porque na maioria das cabeças, o Messias era pensado, era visto assim: alguém que devia vir com a força de Deus para ser aquele que organizava um exército, derrubava o Império Romano e libertava o povo de Israel da escravidão, do jugo do estrangeiro, e teria instaurado o reino de Deus. Então essa era uma mentalidade corriqueira. Tanto é verdade que para os discípulos também, mesmo convivendo com Jesus, não era tão fácil entender isso. E quando Pedro dá esta resposta, não é? És o Cristo, o Filho de Deus, diz uma coisa que Jesus aceita como uma revelação do Pai, mas entende que Pedro ainda não entendeu direitinho
que o Messias não veio para derrubar, destruir e mandar, mas veio para servir. Então a imagem que Pedro tem na cabeça é ainda uma imagem distorcida de Messias e por isso mesmo também de Deus. Para quem vier, né, participar da celebração eucarística de domingo próximo, ou quem tem a Bíblia em casa, espero que todo mundo tenha, né, e que leia a Bíblia, não somente a tenha no estante, né, mas que para quem quiser, no capítulo 16, vai ler um pouquinho adiante e vai ver que quando Jesus acha que pode começar a falar então do Messias que ele é, do servo sofredor, daquele que para testemunhar a verdade está disposto até a morrer, aí então Pedro reage e Jesus chama ele de Satanás, não é? Chama ele de pedra de tropeço. Então, estas realidades estão presentes no coração, na cabeça dos discípulos e levantam uma pergunta para nós também. Porque a gente poderia perguntar, né, começando pelo catecismo, quem é Jesus para você? Eu sei que talvez sairia 1000 respostas diferentes. Mas o problema não é saber quem é Jesus para mim. Uma vez que eu sei quem é Jesus, quem é o Filho de Deus que vem para anunciar o seu reino, que dá a sua vida para me salvar, tem outra pergunta. O que é que eu faço com a minha vida para me configurar à palavra, à vida e à pessoa de Jesus? A profissão de fé é importante porque é a base da nossa fé. Pedro fez uma profissão de fé, mas ainda não estava disposto a seguir o Messias até a cruz. E aí que está, então, a questão muito séria, que nos fala de uma maturidade, ou melhor dizer, de um amadurecimento da nossa fé. Porque tem muita gente hoje que é cristão, mas que continua com aquela fé que tinha no dia da primeira comunhão. Não cresceu nem 1 centímetro na sua dimensão de fé, como disposição ao reino de Deus, como abertura ao serviço, como testemunho da caridade e como, né, compromisso de construção do seu reino. Não é por acaso que os bispos convocaram o povo brasileiro a fazer de 1 a 7 de setembro uma semana, né, de oração, para que o país possa encontrar caminhos de uma construção mais justa, mais fraterna deste país. Mas podem ficar tranquilo que o jejum e a oração, se a gente fica só naquilo, não serve para nada, se depois continua botando os ladrões. Tem que criar uma consciência política para transformar as coisas. É aí que está justamente o segundo passo. Pedro e os discípulos não tinham ainda criado esta consciência de que seguir Jesus queria dizer assumir a sua verdade e ir até o fim. E a verdade de Jesus é o amor incondicionado ao irmão, a começar pelos mais pobres, pelo mais marginalizado, pelo mais esquecido. Por isso que o Papa Francisco está tendo muitas oposições, inclusive dentro da própria Igreja Católica, porque com as suas atitudes ele incomoda, mas convida os católicos e os cristãos e as pessoas de boa vontade a não seguir Jesus só com as palavras, mas a se colocar nesta dimensão
de uma construção de um mundo diferente, onde de verdade haja lugar, espaço e dignidade para todos. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Essa é a pergunta que eu acho que esta semana nós deveríamos meditar e rezar. Quando de manhã ou de noite a gente levanta ou deita antes de dormir, antes de fazer as nossas orações, fazer esta pergunta: Jesus é somente alguém que me traz alguma coisa de bom para mim? Ou é alguém que pede que eu me coloque a serviço da construção do seu reino? Também. Qual é a imagem de Deus que eu construí na minha cabeça e que talvez não seja a verdadeira imagem de Deus? Que Deus nos ajude, não é? Para que a gente possa dar passos no crescimento da nossa fé, como Pedro, como os discípulos. Não é fácil, não é fácil. Mas, como Pedro e os discípulos conseguiram, e Jesus não levou em conta as suas pequenez, a sua dificuldade, os seus pecados, assim também Jesus nos ajuda a superar os nossos limites, para que nós possamos entender e viver até o profundo do nosso ser a sua palavra e o seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos então agora fazer a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E agora, com fé e confiança de filhas e filhos, vamos, ó Pai, te apresentar os nossos pedidos, as nossas orações, para que rezando juntos possamos encontrar o vosso amor e a resposta da vossa presença na nossa vida. Rezemos juntos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Atendei, Senhor, a nossa prece. Senhor, vós que construístes a igreja sobre a pedra da fé, fazei que ela não se feche em si mesma, mas se abra às necessidades da sociedade, nós vos pedimos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que destes a Pedro a responsabilidade pela comunidade, iluminai as autoridades, para que sejam defensoras dos pobres e necessitados, nós vos pedimos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que sempre escutais o clamor dos vossos filhos e filhas, não deixeis que se percam nos caminhos das drogas, da violência e do crime, nós vos pedimos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que unis os corações dos vossos fiéis, dais aos membros da nossa comunidade viver no amor e na fraternidade, nós vos pedimos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Concedei a alegria do Evangelho a todos os vocacionados aos ministérios e serviços na comunidade, especialmente aos catequistas, nós vos pedimos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pedimos, ó Pai, também que no dia 7 de setembro, o dia em que o Brasil celebra a sua independência, e o dia em que a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, proclamou o Dia do Grito dos Excluídos, que este ano será realizado na Barra do Ceará, possa ver muitas pessoas
e muita gente que vai para rezar e para agir, para pedir para que este nosso país possa encontrar caminhos de construção de verdadeira paz e de verdadeira justiça. Rezemos ao Senhor. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vamos fazer um instante de silêncio para a nossa oração pessoal. Pai, Deus de bondade, que nos doas cada dia a vida, o amor, fazei que tudo isso possa ser traduzido pela nossa vida num testemunho contínuo da vossa presença e da transformação do mundo. Por isso nós vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Nosso canto do folheto, o número 13. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo sacrifício da cruz, oferecido uma só vez, conquistastes para vós um povo, concedei à vossa Igreja a paz e a unidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças e bendizer-vos, Senhor, Pai Santo, fonte de verdade e de vida. Porque neste domingo festivo nos acolhestes em vossa casa. Hoje, vossa família, para escutar a vossa palavra e repartir o pão consagrado, recorda a ressurreição do Senhor, na esperança de ver o dia sem ocaso, quando a humanidade inteira repousará junto de vós. Então contemplaremos a vossa face e louvaremos sem fim a vossa misericórdia. Por isso, cheios de alegria e esperança, unimos-nos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus do universo, o céu e a terra. Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus do universo, o céu e a terra. Hosana, 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 nas alturas. Hosana, 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 nas alturas. Bendito que vem, é o nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. Bendito que vem, é o nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. Hosana, 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 nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar estes mistérios. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda.
celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e de santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo José Antônio, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. E agora juntos, com fé e confiança, para que nós possamos, de acordo com o pedido que Jesus nos ensinou a fazer, colocar a nossa vida a serviço da construção do seu reino e possamos também sentir-nos corresponsáveis pela construção de um mundo mais justo, vamos rezar como Ele nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade.
Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudemo-nos uns aos outros com o sinal da paz. Tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós que somos convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos conduzam à vida eterna. Amém.
Oremos. Ó Deus, fazei agir plenamente em nós o sacramento do vosso amor e transformai-nos de tal modo pela vossa graça que em tudo possamos agradar-vos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vai entrar ou não? A gente então agradece, não é, a todos os funcionários da televisão, a todos vocês, coral, comentarista, ministros, né? E a todos que participaram conosco desta Eucaristia. Tem alguns avisos ainda? Não. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. E boa semana para todos. Santa Missa, direto do Santuário de Fátima. Ao vivo, na Nordeste TV.
De segunda a sábado, logo após o Jornal da Band, os encontros e as brigas de um casal marcado pelo destino. Se assustou? Muito bom dia, bem-vindos ao nosso dia a dia. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Aqui você aprende a cozinhar. Como eu sempre brinco, tem programa de televisão que é um game, né? São apostas e tal. Programas de televisão que o apresentador é bonitão, charmosão, aquela apresentadora maravilhosa. Mas aqui o foco está na receita e no serviço. Bora começar com a primeira receita de hoje. Primeira receita de hoje inspirada no Rio Grande do Sul. Meu Rio Grande do Sul, sol, céu, mar. Ó, fazer uma cuca bem gostosa para vocês. É um bolo muito bacana, muito fácil de você fazer. Eu tenho aqui a farinha de trigo. Eu vou colocar açúcar. Eu vou colocar fermento biológico. Ele lembra um pão. Quando a gente usa fermento biológico, você já sabe que está fazendo uma massa que vai ficar perfumada, macia, gostosa, que lembra um pão. Então, isso aqui vai ser um pão doce com recheio e cobertura. Barbaridade, bom demais da conta, tchê. Vou colocar também um pouco de manteiga. Manteiga, ó, tá em temperatura ambiente, para ela se incorporar melhor na massa. Bora começar a transação? Bora começar essa transação? Aí. Aí eu vou colocar um pouquinho de sal na massa. 2 ovos de galinha. Olha que massa rica. É coisa fina, gente. É coisa boa mesmo. Ó. Tem manteiga, tem ovo, tem leite. Misturando tudo e vamos dar o ponto aqui com o leite. Deve ficar uma massa bem... Eu não vou falar melequenta, porque melequenta é uma palavra meio, né? Mas eu vou falar assim, uma massa muito mole, tá? Ó. Vamos deixar tudo isso misturando aqui, vou deixar no mínimo, eu já tenho a massa pronta, só pra gente não perder tempo. Daqui a pouco a gente vem dar aí mais uma mexida. A massa, pessoal, vai ficar assim, ó, bem mole, tanto é que a chefe Carol colocou na manga pra mim. Lembra muito uma massa de panetone, bem pegajosa. Então, para você trabalhar com ela, você passa um pouco de óleo na mão e forra uma assadeira com metade da massa, ó, aqui. Assadeira untada, tá? Essa aqui não tem o fundo removível. E aí, o que eu vou fazer? Vou colocar goiabada aqui nesse recheio, nessa massa. Olha que beleza de goiabada. Essa goiabada não é cascão, para pessoa, quando você cortar a torta, ela cortar assim, sem achar uns pedaços de casca no meio. A gente comprou essa goiabada cremosa, mas é uma opção da pessoa. Ó, que lindo. Quer fazer uma torta Romeu e Julieta? Aqui você põe um requeijão, pode pôr um queijo cremoso, aquele que você põe na pizza, né? A gente, para manter a tradição da cuca,